Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da nossa EBD Online, a nossa Escola Bíblica Online, onde todos os domingos nós estreamos um episódio novo de um dos livros ou de um dos temas relacionados com a Bíblia. Nesta nova fase da EBD Online, nós estamos falando sobre personagens do Novo Testamento. E hoje nós falaremos um pouco mais sobre um líder militar que teve uma postura de conversão e que se tornou um personagem muito importante para o desenrolar dos acontecimentos da igreja primitiva. Se você quiser saber qual é esse personagem, é só assistir esse vídeo até o final, que nós falaremos sobre ele no episódio de hoje. Eu também quero aproveitar essa oportunidade para convidar você que deseja estudar teologia no seu tempo, no seu ritmo, mais um curso que vale a pena, com professores qualificados, material didático e também por um preço bastante acessível. É só você clicar em Seja Membro e a partir do plano Café Completo, que é só R$ 29,99 por mês, você já tem acesso às aulas do nosso curso livre de teologia. Você assiste a hora que você quiser, a hora que você puder, e eu tenho certeza que você vai aprender muito com o nosso corpo docente. Clica ali e faça parte hoje mesmo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, pessoal, nós temos estudado agora nessa nova fase da Escola Bíblica Online alguns personagens não tão conhecidos assim do Novo Testamento. Você que nos acompanha sabe que a gente já fez estudos aqui no canal sobre todos os livros da Bíblia, o que inclui os livros deuterocanônicos. Todo esse material está aqui disponível para você ver a hora que quiser, de maneira gratuita, absolutamente gratuito. E de um tempo para cá, desde que nós acabamos a análise dos livros da Bíblia, nós começamos a estudar alguns personagens do Novo Testamento. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Cornélio. Cornélio, que foi um líder militar importante, uma pessoa que se converte à mensagem do Evangelho, à mensagem cristã, que começa a circular no mundo antigo daquela época, né, relatado por Atos dos Apóstolos, e que foi uma importante ponte de entrada dessa mensagem cristã para que outros personagens fossem inseridos nessa história. E para a gente começar esse assunto, eu quero ler com vocês o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Havia em Cesareia certo homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Itálica. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus com frequência. Então, por esses dois primeiros versículos do capítulo 10 de Atos, que introduz a história do Cornélio, nós já podemos ter aqui algumas pistas interessantes de quem era esse personagem e de qual era a sua importância. Primeiro, ele era uma pessoa que morava na cidade de Cesareia. Cesareia, que é uma cidade que ganha esse nome em homenagem ao César, em homenagem ao imperador romano. Você já pode ter uma noção de que é uma cidade influenciada pelo Império Romano, tanto é que o personagem em questão é um centurião, um líder militar ligado a essa estrutura hierárquica do Império Romano. Era um centurião de uma coorte chamada Itálica, o que vai reforçando ainda mais esses laços com o Império, essa presença imperial
marcante, mesmo sendo em Cesareia, uma cidade periférica e bastante distante da sede do império, que era a capital, Roma. Mas ele não era apenas um líder militar, não era apenas alguém que exercia um trabalho para o Império Romano. O Cornélio era uma pessoa piedosa, né? Segundo o que nós lemos, era um homem piedoso, um homem que praticava a piedade cristã, que levava a sério, inclusive, essa piedade cristã, e não era apenas um cristão nominal, não era apenas uma pessoa que ia na igreja no domingo e na segunda-feira exercia todas as barbaridades e violências que uma pessoa poderia fazer, né? Ele era uma pessoa que de fato tinha se convertido à mensagem do cristianismo, era uma pessoa que levava a sério as implicações dessa mensagem na sua vida, e não apenas ele, mas toda a sua casa praticava de maneira piedosa e comprometida a fé cristã. E praticava isso não apenas de uma maneira devocional, né, de cantar, de ouvir, de orar em alguns momentos, né, mas que praticava de maneira comprometida as consequências dessa fé para a sua própria vida e para a vida da sua família. Além de ser temente a Deus, né, o texto de Atos 10 diz que ele dava esmolas com frequência, que ele praticava as orações e que ele também praticava o cuidado com as pessoas menos favorecidas. Ele era alguém que tinha uma importância social, uma importância econômica também, era alguém que com certeza ganhava bem acima da média das pessoas comuns daquele cenário, e o Cornélio entende que, por ser uma pessoa cristã, ele tem o compromisso com os mais pobres, ele tem um compromisso de tentar facilitar a vida das pessoas mais vulneráveis, e por isso ele pratica a doação de esmolas. Que coisa curiosa, né? Porque o Cornélio não tem registros de que ele dava dízimos no templo, de que ele sustentava a estrutura religiosa, mas é notável que ele dava ofertas, contribuições para pessoas pobres que precisavam dessas ajudas para ter uma vida um pouco mais digna. É claro que isso não resolvia o problema da exploração, não resolvia o problema dessas pessoas pobres, mas amenizava, com certeza. E se todas as pessoas com a posição do Cornélio praticassem isso, aí a gente teria um exercício da justiça muito mais amplo. Se todas as pessoas do nosso tempo, ao invés de falar sobre pobreza apenas, ao invés de criticar e achar que é comunismo falar de cuidado com menos favorecidos, e nós estamos falando de um texto bíblico de quase 2000 anos antes do comunismo, antes de Karl Marx, antes dessas questões todas, né? Se as pessoas deixassem de transformar essas questões em pautas ideológicas apenas para enganar a si mesmo e justificar para elas próprias que elas não devem se envolver com isso, o que é um engano, o que é um desvirtuamento do evangelho, se cada pessoa ajudasse pessoas que têm menos condições financeiras, pessoas que passam necessidade, com certeza esses problemas relacionados à injustiça já teriam sido resolvidos, já teriam sido superados, né? E nós já teríamos pessoas vivendo uma situação muito mais digna do que nós temos hoje. Então, o Cornélio é um grande ensinamento em relação a essas questões, né? E a história de Cornélio, ela prossegue, não para apenas nesses versículos. O texto vai nos mostrar que um anjo aparece para esse Cornélio e lhe dá uma indicação de que ele deveria procurar um homem chamado Pedro e de que esse homem seria um encontro necessário para os desdobramentos do evangelho naquele lugar, né? Para o desenrolar dessa igreja primitiva que vai se construindo e se difundindo dia após dia. E o interessante é
que enquanto o Cornélio está tendo essa experiência transcendental, no outro lado também Pedro está vivendo uma experiência que será profundamente transformadora, né? Pedro tem aquela visão com os lençóis que abaixam perto dele, cheio de animais considerados impuros para o judaísmo, e a voz que lhe diz: mata e come esses animais. E Pedro se nega a fazer isso, né? Porque Pedro ainda está muito preso às questões litúrgicas, às questões ritualísticas e cerimoniais, de que era proibido ingerir qualquer tipo de animal considerado impuro para a religiosidade judaica. E o que está em questão não é nem os animais, não é nem comer ou não comer, né? O que está em questão é a inserção dos gentios na vida da igreja primitiva. E o que está em questão aqui é mostrar para Pedro e para os leitores desse texto, né? E a gente não pode se esquecer que Atos faz parte do texto sinótico de Lucas, que era uma pessoa gentia, que nada tinha a ver com o judaísmo, e o que está em questão nesse momento é que Deus não faz acepção de pessoas, como o versículo 31 deixa muito claro, né? Porque o que quer ser ensinado aqui não é que pode-se matar e comer qualquer animal, isso é apenas um símbolo do real valor que está sendo ensinado para Pedro. É que Deus não faz acepção de pessoas, de que não apenas os judeus têm parte na salvação quando aceitam a Cristo, a Jesus, porque o cristianismo não é uma mera continuação do judaísmo. O cristianismo é o seguimento de Jesus e, diante da fé cristã, são salvos todas aquelas pessoas que se abrem para receber a graça de Jesus, sejam elas de origem judaica, de origem pagã, de origem grega, ou seja lá de qual origem for, né? E essa experiência de Pedro com a visão e posteriormente com o contato que ele tem com o Cornélio é importantíssimo para que Pedro se desarme e para a inserção e considerar como absolutamente normal a inserção de gentios que se convertem à mensagem cristã, que diante de Deus pouco importa se essa pessoa provém do judaísmo, do paganismo, da cultura helênica ou de onde quer que seja, desde que ela se abra para a graça de Jesus, ela é transformada e ela é inserida na vida da igreja primitiva. E é essa questão que está sendo ensinada na passagem. É esse o propósito do texto de Atos, inserir Cornélio, que era um pagão, que era uma pessoa que vem da estrutura romana, de uma estrutura politeísta, e Cornélio acolhe a graça de Deus em sua vida, e mesmo ele não tendo origem judaica, ele se converte e ele é o instrumento para ensinar Pedro de que Deus não faz acepção de pessoas, né? De que qualquer pessoa é amada, é recebida por Deus, e aqueles que acolhem a sua graça, e é gratuito mesmo, não tem nenhum pré-requisito, esses são transformados e feitos por Deus, seus filhos e suas filhas. E a partir desse encontro entre Cornélio e Pedro, os gentios recebem o Espírito Santo. Os gentios são também batizados no Espírito Santo, e aí não faz a menor diferença esse jogo de palavras que alguns teóricos, né, falam sobre batismo com ou no Espírito Santo. Isso é apenas jogo de palavras que foi inventado ao longo do tempo, mas para o texto bíblico isso vem de uma mesma radical, radical da palavra, né, e não faz nenhuma separação entre com e no, isso é apenas falácias mais contemporâneas. O fato é que o Espírito foi derramado sobre aquelas pessoas e elas também foram inseridas nessa vida cristã, e fica claro que não é apenas para judeus, é para qualquer pessoa que acolhe a graça de Deus. O Cornélio é um importante personagem nesse processo. A sua festa litúrgica é celebrada no dia 2 de janeiro,
E através de Cornélio nós podemos ter essa lição tão importante de que Deus, de fato, ele não faz acepção de pessoas, que sua graça é para todo mundo, né? Para todas as pessoas que acolhem e que não há predileção diante de Deus de qualquer pessoa que seja ela judia, grega, seja ela macho, fêmea, seja ela uma pessoa com poder social, poder econômico ou não, qualquer pessoa é inserida na graça de Deus através da sua bondade e recebendo através da fé. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou das reflexões que um personagem como Cornélio nos traz, não se esqueça de deixar aqui embaixo a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para compartilhar esse conteúdo nos seus contatos. E hoje à noite a gente se vê novamente por aqui na nossa devocional semanal e eu te espero por aqui. Até lá.